Estamos de volta, minha gente, com o Cidade Alerta Sergipe. Já vamos falar de um acidente. Ele aconteceu na terça-feira da semana passada, envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um motociclista no cruzamento da Avenida Pedro Calazans com a Rua Maruim. O vídeo mostra que o momento da colisão entre a viatura e a moto, exatamente o momento em que tudo aconteceu. O condutor da moto chegou a ser arremessado, sofreu fraturas graves em uma das pernas. Os policiais prestaram socorro no momento e Avelar Santos, de 15 anos, foi levado ao Hospital de Urgência de Sergipe. A gente vai saber na reportagem do Marcos Couto como está o estado de saúde dele, como a polícia está acompanhando o caso, já que a família pretende acionar a justiça. É uma reportagem exclusiva. Põe na cena. Ainda é muito grave o estado de saúde de Avelar Santos Júnior, de 25 anos. O jovem que foi atropelado por uma viatura da polícia no cruzamento da Avenida Pedro Calazans com a Rua de Maruim, no centro comercial de Aracaju. De acordo com as primeiras informações, o estado dele é crítico. A irmã dele, Isabela Stephanie, esteve no hospital e traz outras informações. Isabela, foi no dia 11, início da tarde praticamente, quando aconteceu o acidente. De lá para cá, o que nós podemos já adiantar? Então, ele ainda encontra-se internado, mas ainda está numa situação muito difícil, porque ele não sabe, né, quando é que vai se recuperar, quando vai conseguir movimentar a perna de novo, que a fratura foi muito grave. Então fica muito complicado, porque ele sustentava a família, a filha dele. Então, por uma imprudência, né, ele se encontra nessa situação ainda. Só para relembrar o caso, o Avelar estava em sua motocicleta, subia a Pedro Calazans, sentido a Avenida Coelho Campos, quando ao passar pelo cruzamento ali da Rua de Maruim, ele foi colhido por uma viatura da Polícia Militar. Inclusive, tem um vídeo que mostra claramente como tudo aconteceu, na verdade. O cruzamento, carros parados, a viatura, e é este momento que o jovem Avelar é colhido pela viatura da polícia. O que se sabe agora é que o Avelar foi socorrido, os militares prestaram socorro e ele foi levado para o hospital de urgência, onde permanece internado. Ele chegou a conversar alguma coisa com você? Os policiais, não, comigo não. Ele está mantendo contato com a minha cunhada e com ele. Você tem conversado muito com o seu irmão. O que ele tem dito referente à situação da perna? Então, ele está muito preocupado porque não sabe, né, quando vai voltar a andar, a trabalhar. E ele está muito preocupado, né, por não saber quando vai voltar à vida normalmente, depois do que aconteceu. A família procurou uma assessoria jurídica, ou seja, advogados, inclusive um deles é o doutor Maurício, acompanhado do doutor José Carlos. Essa conversa, vocês pretendem o que com os advogados? Então, a gente pretende que seja feita a justiça e que eles, né, arquem com tudo o que aconteceu, com as consequências, com a moto, e é isso. Há um prejuízo também material? Prejuízo material e ao moral, né, também, né, do meu irmão. Esse material, a moto era alugada, é dele mesmo, está pagando? É dele mesmo. Só que para fazer um orçamento? Então, ainda não, ainda está avaliando, mas eu creio que tenha dado perda total da moto. A assessoria jurídica, inclusive, mandou algumas fotos e imagens, né? Ou seja, vídeos sobre o acidente, ou seja, da hora do acidente, a moto, o próprio veículo da polícia. Isso, mandaram fotos, postaram, né, em todas as redes sociais e dá para ver claramente que está muito danificada. Não há previsão de uma cirurgia ou de uma coisa mais detalhada? Então, ele fez a cirurgia, só que não sabe se vai precisar ser feita outra, né? E aí só aguardar mais para saber. Corre o risco de ele perder a perna? Segundo os médicos, não corre risco de perder. Mas não tem a ideia assim de quando ele vai voltar a andar, entendeu? O tempo que vai levar. Porque foi muito grave a fratura.
O advogado de defesa da vítima vai entrar com procedimento civil. Além disso, a questão administrativa também haverá um acompanhamento, como explica o advogado Dr. Maurício Ettinger. Dr. Maurício, é isso mesmo? Exatamente, Marcos, e foi muito importante, inclusive, que a gente tenha sido contatado pela família do senhor Avelar logo após o ocorrido, porque além de mover o procedimento de reparação civil, o procedimento indenizatório contra o Estado de Sergipe pela atitude dos seus servidores, nós também ajudaremos na condução de provas na esfera administrativa. A gente precisa observar que os servidores estavam com o giroflex do carro da polícia ligado. Será que de fato eles estavam em ocorrência? Isso tudo é um agravante, porque se os oficiais não estavam em ocorrência, isso torna a situação ainda mais delicada. Nesse tipo de situação, Marcos, a gente não discute a responsabilidade do Estado, porque é uma responsabilidade objetiva. O Estado vai responder pelos prejuízos do senhor Avelar de qualquer forma, mas devemos observar os agravantes. Será que os servidores públicos estavam, de fato, prosseguindo com a ocorrência ou simplesmente infringiram as normas como bem entenderam? Isso deve ser investigado. Nós conversamos com familiares. E o que o senhor tem de informações a mais sobre o estado de saúde dele e o que aconteceu de fato? O estado de saúde, ele é péssimo, porque o senhor Avelar deixa uma família, deixa a criança pequena sem cuidado, está no hospital até agora sem saber a situação conclusiva do caso dele, não se sabe ainda se irá recuperar os movimentos da perna, não se sabe se a invalidez será permanente ou temporária, o caso ainda está sendo costurado e construído. Então a situação ainda é muito delicada. O que nos é passado pela família é toda essa preocupação com ele e tomar as medidas cabíveis daqui para frente. Agora, Marcos, é importante observar que o vídeo é muito claro. Observa-se com aquele vídeo que foi divulgado amplamente nas mídias a atitude dos servidores públicos no momento do acidente. Estavam com a viatura parada no meio de um cruzamento e de repente cortaram uma preferencial sem dar sinal, sem falar absolutamente nada, sem buzinar, simplesmente colidindo com a vida e a integridade física do senhor Avelar. Qual é o prazo para o trâmite desse processo? A gente vai esperar concluir a situação de saúde do senhor Avelar para entender a dimensão dos danos que nós iremos pleitear do Estado de Sergipe e após a conclusão, inclusive, dessa produção de provas e da situação de saúde, a gente já vai estar manejando o procedimento civil cabível. Sobre a questão de contatos com policiais ou com o próprio comando da PM, o senhor teve? Isso ainda é muito recente, mas nós ficamos sabendo que a Polícia Militar tem entrado em contato diretamente com a família e algumas pessoas próximas para tentar mover pelo menos a situação do seguro da moto do senhor Avelar, o que de fato é algo totalmente insuficiente dada a situação ocorrida. Como vocês viram na reportagem, a vítima tem 25 anos e não 15, como eu havia dito. Em nota, a Polícia Militar informa que, referente ao acidente de trânsito, a PM, no dia do fato, adotou todas as providências, fazendo o registro do boletim de ocorrência e a própria equipe policial envolvida no acidente prestou socorro à vítima, acionando imediatamente o socorro. Quanto à apuração do acidente, através do registro do boletim, informações coletadas no local, foi instaurado um procedimento para apurar a responsabilidade dos envolvidos no acidente de trânsito. Só lembrando que no intervalo de menos de 2 meses, meu diretor, me corrija se eu estiver errada, se é isso mesmo, no intervalo de 2 meses, esse já é o 3º acidente no mesmo cruzamento. Então, quem costuma passar por aí, minha gente, já está mais do que na hora de redobrar a atenção.